Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Soluções em Excel mais VBA. No vídeo de hoje a gente vai abordar um documento, um registro, uma evidência, para chamar de um monte de formas, né? Que a gente costuma gerar quando se tem uma empresa com certificação ISO 9001. Como vocês já devem ter visto no nome do vídeo, hoje a gente vai falar sobre ações corretivas e preventivas. Elas tiveram umas pequenas mudanças aí da versão 2008 para 2015, né? Mudaram o número de requisito, algumas coisas foram aglomeradas e o projeto que eu montei eu uso no meu dia a dia e ele serve para mim juntar uma série de documentos que antes a grande maioria das pessoas tinham em diversos formatos, né? Ora em Excel, ora no Word, facilitando, vamos dizer assim, a nossa sequência de ações, a nossa coleta de informações toda vez que a gente precisa montar algum relatório ou fazer algum tipo de apresentação. Beleza? Vamos lá para o vídeo, que hoje talvez demore um pouquinho mais do que o normal. Bom, gente, o documento é esse aqui, então eu chamo de relatório de ação corretiva e preventiva, tá? Ele serve exatamente para isso aí, para a gente colocar as ações corretivas e as ações preventivas, né? O que é uma ação corretiva e o que é uma preventiva? Para quem já é de qualidade, para quem já trabalha com isso, vou chover no molhado. Para quem está chegando agora e achou interessante o vídeo, uma ação corretiva é para a gente cessar a repetição, fazer com que ela não aconteça mais, é corrigir. Né? Tá acontecendo alguma coisa de errado, tu vai lá e corrige isso. O que é prevenir? Tu vai prevenir a ocorrência, a reincidência dessa não conformidade. Por isso que aqui a gente chama de ação corretiva e preventiva. Vem lá da versão antes ainda da 2008, lá da 2005. Esses termos aí de corretivo a preventiva, né? O que a versão 2015 da ISO 9001 fez? Ela generalizou, digamos assim, né? Antes, lá na 2008, tinha dois tópicos específicos dizendo o que era uma corretiva, o que era uma preventiva. Agora, dentro da 2015, eles estão de uma forma mais generalizada, né? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Como é que funciona, então, esse nosso relatório? Ele traz de cara, na tela inicial aqui, então, um gráfico com as ações corretivas e preventivas, né? Então eu tenho o que? Eu tenho ação corretiva e preventiva de auditoria interna, eu tenho ação preventiva e corretiva de auditoria externa, de análise do sistema de gestão, de análise de riscos e de análise de oportunidades. Vejam que esses dois itens aqui, riscos e oportunidades, são dois termos novos que foram trazidos pela versão 2015, beleza? Aqui embaixo a gente tem a situação dos relatórios, né? A gente normalmente, o pessoal de qualidade aí gosta de dar uma sopinha de letrinha para os documentos. Então esse aqui é o nosso RACP, né? E aqui me diz quantas eu tenho concluída e quantas eu tenho em andamento. Para a gente utilizar esse documento aqui, assim como todos os outros que eu costumo fazer, eu trago como um padrão. Eu crio uma aba nova aqui no menu do Excel. É o mesmo menu onde eu tenho a página inicial, inserir, ou desenhar e etc. Eu crio um e é nele que eu faço a inserção dos botões. E é através desses botões aqui que vocês têm acesso a todas as funcionalidades desse projeto. Então, esse botão chamado Exibir Página Inicial exibe exatamente essa página que nós estamos vendo agora. O Abrir o Relatório vai abrir o relatório, o Exportar o Report vai exportar o relatório, o Salvar PDF vai salvar o PDF, Gráficos de RACP vai montar os gráficos, fontes dos gráficos, né? Então é o local onde a gente vai mexer para que a informação exibida no gráfico seja alterada. Fontes, então são algumas fontes que fazem ligação com o formulário principal. Nome de usuário, nome de coordenador, nome de responsável, departamentos, e-mails, etc. Eu chamo de acessórios, que é a condição de você chamar uma calculadora, caso precise, e a condição de chamar o nosso famoso Ctrl+P, né, a nossa impressão. E o último botãozinho aqui é de acesso ao banco de dados. Você clicando aqui, você tem acesso à planilha, onde todas as informações são gravadas. Vejam que ele é bem intuitivo, né? Então, se eu falo que abrir formulário, é para abrir o formulário. Vamos abrir esse formulário. No formulário, eu separei por abas
as informações que a gente precisa ter. Então eu tenho a abertura do plano de ação, as ações de contenção, né, o que eu faço para mim corrigir, né, corrigir, conter, e os meus planos de ação, a minha gestão de mudança e a minha análise da eficácia da minha ação. Tudo isso contemplado dentro da ISO 9001, versão 2015, para ser atendida. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ID, que é um número sequencial, isso o próprio relatório já vai te dar, então toda vez que você clicar no botão Novo Registro, ele vai zerar esse cara aqui e vai pegar o último número que tem. Quando você clicar no Salvar, ele vai te trazer um número novo aqui. A gente tem o campo de origem, né? Então, o que originou esse documento que eu estou abrindo? Pode ser uma auditoria interna, externa, análise de risco, oportunidades. Que tipo de ação eu tenho? Eu posso daí ter uma ação corretiva, que é para corrigir algo pontual, ou eu posso estar fazendo uma ação preventiva. Nesse caso, normalmente uma ação preventiva vai sair ou de uma análise crítica do SGQ ou de uma auditoria interna ou externa. Né? É onde a gente vê as chamadas oportunidades de melhoria. Então a gente vai prevenir alguma coisa para que isso não aconteça de errado. A data de abertura, aqui a gente tem um botãozinho de calendário, ele vai abrir o calendário. Eu também posso, se eu estiver abrindo na data de hoje, eu digitar a letra H aqui, ele vai me trazer a data atual, o nome do responsável, o processo, para quem eu estou abrindo isso, quem é o responsável desse processo, o endereço de e-mail dessa pessoa e a condição do relatório, concluída ou em análise. Aqui eu tenho um campo bem grande para mim poder descrever o problema e um outro campo para mim descrever a causa raiz desse problema. Nas ações de contenção, então, vai ter as ações que eu vou fazer. A ação corretiva, o responsável por essa ação, isso aqui é novidade também, a abrangência dessa ação, né? Até então a gente gerava uma ação e a gente não precisava especificar qual é que era a abrangência. É só para aquele produto, é só para aquele processo, ou além daquele processo ele abrange alguns outros. A data prevista que vai acontecer e a data em que foi realizado. A gente tem 5 caixinhas aqui para poder fazer isso. Aqui embaixo tem outra pergunta, riscos e ou oportunidades novos ou alterados. Então aqui você vai descrever se teve um risco novo ou uma oportunidade nova, ou se algo que já estava mapeado dentro do teu sistema de gestão sofreu alguma alteração. Então você faz aqui essa alteração. Gestão de mudanças, né? Normalmente uma ação corretiva ou uma ação preventiva, ela acaba mexendo com gerando algumas mudanças dentro do teu processo. Pode ser gerando a necessidade de um recurso específico, então eu tenho sim ou não. Se sim, eu vou precisar especificar. Se tem necessidade de definir ou redefinir uma responsabilidade, às vezes um processo deixa de ser responsabilidade de um profissional e passa a ser de outro ou de outros, certo? E a mesma coisa se eu vou ter algum documento alterado. Se ele foi alterado, se ele foi criado, eu preciso especificar aqui também. Isso também está dentro do sistema da ISO 9001, versão 2015. Análise da eficácia da ação. A mesma coisa. Então eu vou ter aqui a data em que eu verifiquei, se essa ação foi efetiva ou se não foi efetiva, e o dia em que eu verifiquei, né, a verificação da ação, quem que verificou e a data em que verificou. E a verificação da eficácia. Isso pode ser que aconteça no mesmo dia, como pode ser que ocorra em períodos diferentes, né? No nosso caso aqui, a ação aconteceu lá no dia 24 de maio, mas a eficácia só foi verificada no dia 26/8. Pode ser que uma eficácia demore mais ainda? Pode ser que uma ação também demore mais, né? O início da ação seja dado numa determinada data e ela só vai se concluir em outra. E aí a gente precisa ter um tempo de maturação dessa ação para ver se ela realmente foi eficaz ou não foi, certo? Então aqui a gente preenche todas as necessidades, né? Aqui a gente tem as evidências das ações, eu posso descrever aqui o que foi feito de evidência, certo? Nos botões aqui da nossa esquerda eu tenho um botão pesquisar, se eu clicar nele ele vai me trazer todas as ações, todos os registros que eu tenho, aqui a gente tem 18 registros, e eu posso fazer pesquisa, ou pelo código, que é 1, 2, 3, 4, 5 até o 18, ou pela origem, eu posso buscar pelo responsável ou pela situação. Após eu digitar ou eu fazer a escolha, eu vou clicar em filtrar e ele vai me trazer aquela informação que eu preciso.
Eu tenho a condição de gerar esse relatório, então se eu clicar aqui, eu vou gerar um relatório, eu vou imprimir tudo isso que a gente viu aqui numa outra planilha. E eu tenho a condição de enviar um alerta por e-mail. Então, conforme esse e-mail está aqui, eu não vou fazer porque vai dar errado, esse e-mail não existe, tá? É só fictício. Clico aqui, ele vai abrir o meu Outlook, certo? Precisa ter o Outlook, senão não funciona. Com o Gmail, com o Hotmail não funciona, porque é web e eles precisam de uma série de autorizações que a gente não consegue fazer via VBA. E então ele vai emitir um alerta dizendo para que essa pessoa aqui, que está com o nome, que tem esse e-mail, que tem um problema, uma não conformidade a ser analisada. Muito intuitivo, muito fácil. Nos botões aqui eu tenho para inserir um novo registro, para mim alterar o registro que eu estou visualizando ou para mim excluir o registro que eu estou visualizando. Nos outros botões aqui, então, eu tenho o exportar e o salvar como. Como é que funciona isso? Eu vou abrir de novo meu formulário e eu vou gerar esse relatório. Aqui no relatório, então ele trouxe todas as informações que a gente inseriu lá dentro do user form, daquela cara primeira. Então eu estou aqui com o meu relatório com todas as informações que estavam naquele formulário principal, que a gente inseriu todas as coisas lá. E eu vou clicar aqui para exportar. O que esse botão vai fazer? Ele vai pegar toda essa informação que eu tenho, isso aqui é um Excel, e ele vai criar uma nova planilha de Excel exatamente com essas informações. Para que serve isso? Caso eu queira encaminhar esse documento para um usuário, para uma coordenação diária, para ele preencher, né? E eu tenho a condição também de salvar em PDF, para a mesma situação, ou para encaminhar, ou para imprimir, ou para levar para uma reunião, para alguma coisa nessa situação. Caso eu clicar aqui, eu vou clicar aqui, ele vai pedir para mim digitar o nome do setor para quem eu vou gerar o relatório. Então vamos botar aqui soldagem. Vou dar um OK. Ele vai fazer o processo de gerar um documento novo e aqui a gente já está no documento novo. Veja que aqui em cima o nome está escrito RACP soldagem, que foi o nome que eu dei para o meu relatório. Eu vou abrir aqui embaixo, vocês podem ver que a gente tem dois. Ó. Tem esse que a gente está olhando e o relatório original. Eu vou fechar esse aqui e a gente vai voltar para o nosso. Ele fez o que? Ele fez a seleção toda do que estava aqui e salvou. E a mesma coisa vai acontecer com o PDF. Onde é que essa imagem, onde é que esse documento é salvo? Deixa eu ir para a minha área de trabalho. Ele é salvo aqui, ó, em formato XLSM, dentro da tua área de trabalho, independente do computador que você tiver, sempre na área de trabalho, certo? O salvar PDF é a mesma coisa. Dentro dos gráficos, então ele vai trazer aqui, que tem só um gráfico único, né? Que como são poucas informações, um gráfico sobre as RACPs, as fontes dos gráficos, então é aqui onde eu boto as minhas origens, as que vai trazer as quantidades, é aqui que eu defino o período que eu quero avaliar e as situações dos meus relatórios. Nas fontes, como eu disse antes para vocês, então é o local onde a gente vai colocar todas as informações. Aqui, eu até botei um lembrete, é onde a gente bota todos os processos que fazem parte do meu local de trabalho. Aqui, todos os responsáveis, os nomes, e aqui os e-mails dessas pessoas. Tá? Aqui são algumas condições que pertencem ao relatório, aqui as condições, se ele está em andamento, está concluída, e aqui são as datas que a gente tem. Então, dentro desses carinhas aqui, ó, temos um drop-down e eu posso escolher desde 2018 até o final deste ano, 2019. Certo? É um relatório muito intuitivo. O que vai te facilitar? Tu vai ter todas as informações num único local. Botou teu notebook debaixo do braço ou se você estiver na empresa, está dentro do servidor, pela rede, tendo o Excel instalado, você vai poder utilizar ele para qualquer reunião, para qualquer apresentação. No meu caso, até a minha direção acessa esse relatório quando precisa ver alguma coisa. Certo, gente? Se alguém tiver dúvidas, curiosidades, saber mais sobre esse processo, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai conversando sobre ele. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!